Vamos agora ao item 81, John Hus. Bom, nós estamos estudando, contextualizando essa mudança que a Europa está tendo devido às ações dos anabatistas. John Wycliffe, na Inglaterra, os discípulos dele pregando o evangelho, que na verdade, né, eram também chamados de discípulos de Walter Lollardo, que foi morto quase 100 anos antes, em 1322, queimado na fogueira. Eles estavam trabalhando tanto pela tradução da Bíblia como na pregação do Evangelho na Europa. E como eles estão influenciando. Bom, agora também no ano 1415, nós sabemos também que um católico, pelo menos, dois católicos, a história comenta que eles exatamente viajaram para Oxford, foram buscar os escritos de um homem chamado John Wycliffe, que estava sendo elogiado na Europa, e a partir disso eles começaram uma mudança na igreja oficial da República Tcheca, tá bom? Então veja, ano 1415 da era cristã, nos dias de Rus, o Papa João XXIII, que era um dos 3 papas correntes e se instalara na cidade de Pisa, estava em guerra contra Ladislau I, o rei de Nápoles. Então você veja, já tinha mais de um papa. E eles faziam guerra, né, por domínios, por territórios. Eles tinham exército e aliados. Como havia necessidade de recursos para financiar a guerra, foi decretada uma nova campanha de venda de indulgências. Para justificar essa guerra, João XXIII anunciou aquela guerra como uma cruzada. Rus condenou aquela campanha e a venda de indulgências. A posição de Rus foi seguida pelo povo, que protestava em passeatas. Rus foi influenciado por 2 anabatistas, Thomas Stittney, que morreu em 1409, era professor da faculdade onde ele estudou, na Universidade de Praga, né, um professor da Universidade de Praga, que havia sido inaugurado em 1348. E foi influenciado também pelo anabatista John Wycliffe. Rus fez uso das chamadas 95 teses de Wycliffe. Uma dessas teses condenava a doutrina do purgatório. Aqui que eu coloco uma questão sobre John Hus. Eu não encontrei nenhum indicativo de que ele tenha abandonado o batismo de recém-nascido. Tá bom? Mas pelo menos nesses documentos aqui, a doutrina do purgatório é sabido que pelo menos estava nos documentos que inspiraram John Hus, tá ok? Que eram os documentos de Wycliffe. Mas eu comento, doutrina essencial. 45? A página que eu estou lendo? Não, chamadas 45 teses. Isso, de Wycliffe. Ah, não é 95. Não é a de Lutero que eu estou falando, não. Eu estou falando antes. Estou 100 anos antes da de Lutero. O Wycliffe é 45 teses. Ah, tá. Eu entendi o senhor falar 95, tá bom. Não, é 45. Obrigado. Ok. Então, John Hus, lembrando, é um católico, né, e ele está fazendo uso de textos do anabatista John Wycliffe, que foi morto cerca de 31 anos antes. Morreu, né? Uma dessas teses, eu disse, condenava a doutrina do purgatório, doutrina essencial para o paganismo católico, o que gerou a imediata ação de Roma. Outra tese defendia o ensino e pregação da Bíblia a todo o povo. Outra tese negava a transubstanciação e defendia que o povo deveria participar do pão e do vinho. Todas posições que eram essenciais para a Babilônia apocalíptica. O Papa reagiu e ordenou uma interdição sobre a cidade de Praga. Veja o que diz, né, o texto, né? Nenhum cidadão pode receber a comunhão ou ser enterrado no terreno da igreja enquanto Rus continuar o seu ministério, ou seja, tu vai passar mais tempo no purgatório. Porque se você é enterrado no terreno da igreja, o teu tempo no purgatório é pequeno. Mas olha, quem morrer aí agora,
não vai poder ser enterrado no terreno da igreja enquanto John Hus estiver aí e vai sofrer no purgatório. Você veja que isso era usado para todo tipo de pressão. O comentário prossegue. Com a perseguição que sofria da Igreja Católica e para poupar a cidade, Hus refugiou-se no sul da Boêmia, onde produziu muitas obras. Nesse período, Sigismundo, o rei da Boêmia, prometeu um salvo-conduto a Hus, se este comparecesse ao concílio na cidade de Constança. Ao chegar ao concílio, Hus perdeu o direito ao salvo-conduto do rei da Boêmia. O Papa ameaçou excomungar o rei se ele protegesse Hus, e Sigismundo, diante da ameaça de ter a sua alma no purgatório, retirou o salvo-conduto. Hus foi julgado sem direito de defesa e acabou condenado a ser queimado na fogueira. O Concílio de Constança deu fim ao cisma do Ocidente e ao fim dos 3 papas. Bom, a partir desse concílio agora também, a Igreja Católica terá só um papa, né? Mas para você ver o que era a confusão política que a Igreja Católica vivia. Como eu digo para vocês, esses papas não eram nem católicos. Eles não eram nem católicos. A Enciclopédia Britânica diz sobre a Igreja Católica nos dias de John Hus. Uma propriedade clerical possuía cerca de metade de todas as terras da Boêmia, e grande riqueza e as práticas simoníacas do alto clero despertaram inveja e ressentimento entre os padres pobres. O campesinato boêmio também se ressentia da igreja como uma das que mais cobravam impostos sobre a terra. Bom, então, a grande maioria das pessoas viviam numa pobreza muito grande. Lembrando que esse período está ocorrendo a Guerra dos 100 Anos, que traz pobreza. A peste negra, ela não terminou, ela vai se repetindo de 10 em 10 anos, de 12 em 12 anos, por 200 anos. Então, vamos dizer, a Europa está com uma série de guerras, uma coisa horrível. Mesmo essa Inquisição, ela consumia muito dinheiro da Igreja Católica. E a Igreja Católica, os católicos, eles estão fazendo levantamento de dinheiro também para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, né, da atual Espanha e Portugal. Nós estamos em 1415. Eles vão conseguir, né, em cerca de 70 a 80 anos, eles vão conseguir. Aonde que eles vão conseguir esse dinheiro? É uma parte importante para você entender da história. Vão conseguir esse dinheiro emprestado com os judeus. E depois eles expulsam os judeus da Espanha para não ter que pagar o empréstimo que eles fizeram com os judeus. E fazem isso com o apoio do Papa. Fazem isso com o apoio do Papa. Nós veremos essa história.